Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Michel, do curso de Pedagogia, disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática e Prática. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco com vocês sobre as frações. Na verdade, a nomenclatura adequada seria números racionais na forma fracionária, e eu vou falar um pouco com a ênfase dos parâmetros curriculares ABNCC, um certo percurso histórico. Eu vou falar um pouco também da parte teórica do ensino de frações. Em relação às frações, por que os alunos têm tanta dificuldade em compreender as frações? Então, há algumas pesquisas que nos mostram o porquê dessa dificuldade. Então, geralmente os alunos têm dificuldade por não relacioná-las a situações mais próximas das suas vivências e também porque a fração é um termo polissêmico. Então, ao mesmo tempo, a fração pode representar muitas coisas ao mesmo tempo e geralmente o aluno não tem essa compreensão. Pensa que algo só tem um único sentido, um único conceito, um único significado. E o mesmo não acontece aí no caso com frações. Frações representam ao mesmo tempo muitas coisas. Então, um estudioso chamado Kieren fez alguns estudos e demonstrou todos os tipos diferentes de representações e significado de frações. E aí, no caso, essas pesquisas que eu estou citando remetem a essas pesquisas de Kieren e consideram também algumas delas a teoria dos campos conceituais, que indica algumas situações diversificadas para que a gente trabalhe questões diferentes para que desenvolva no aluno um grande repertório de conhecimentos e não apenas algo restrito. Então, vou aí mostrar diretamente a primeira ideia, que seria de como a fração está expressa nos parâmetros curriculares nacionais. Então, há a indicação para os anos iniciais para 5 significados. O primeiro, a fração enquanto número. Então, utilizando a reta numérica, o aluno localiza a fração. Então, tá na notação A sobre B, né? A dividido por B, né? Onde o B é diferente de zero e o A qualquer número natural. Então, por exemplo, aí a atividade represente um quinto na reta numérica, represente um meio, um terço e assim por diante. Então, esse tipo de significado é indicado e, apesar de parecer simples, é um dos que os alunos têm mais dificuldade, porque eles não conseguem compreender, por exemplo, como que um terço tem o 3 e é menor do que um meio que tem o 2. Então, por meio de algumas vivências e principalmente utilizando a notação da reta numérica, é bastante válido que trabalhe algumas atividades para que os alunos tenham essa compreensão da fração enquanto número. O segundo sentido, né, o segundo significado, seria a fração como parte todo. Eu acho que dos 5, não só eu acho, como as pesquisas mostram, que é um dos itens que os alunos têm menos dificuldade, porque é bastante comum nas práticas dos professores, é bastante comum nos livros didáticos esse tipo de situação, e aí o professor acaba trabalhando de forma mais exaustiva e o aluno não acaba entendendo esse significado, mas muitas vezes tendo uma restrição, pensando que fração é somente esse tipo de questão. Então, como exemplo, eu coloquei aí uma barra de chocolate, foi dividida em 4 partes iguais. João comeu 3 dessas partes. Qual fração representa o que João comeu? Aí, no caso, né, dividiu em 4 partes, comeu 3. O número de baixo, o denominador, representa o total de partes, 4. Quantas João comeu, em cima da fração, o numerador. Então, 3 quartos, 3 sobre 4. Esse tipo de significado é bastante abordado com os professores em suas práticas. Há bastante problema no sentido de colocar pinte a fração das figuras, ou então represente figuras que representem as frações um meio, dois terços, um quarto e assim por diante. Não que não seja importante, é importante o professor trabalhar com esse tipo de atividade, mas não se restringir a elas, né? Ela representa apenas uma pequena parte da fração, do ensino de fração. O terceiro significado, a fração enquanto quociente. Então, a fração representa uma divisão entre dois valores, entre duas quantidades, entre dois números. E aí, no caso, o exemplo que eu coloquei para vocês,
2 pizzas foram divididas igualmente para 3 pessoas. Quanto cada um recebeu? Aí, no caso, 2 pizzas dividido por 3. Então, 2 sobre 3. Então, 2 em cima, o 3 embaixo da fração. 2 terços. Então, cada um vai receber da pizza 2 terços. É uma questão que acaba sendo simples, né? Porque qualquer problema de divisão, na verdade, é uma fração. Porque a fração representa o numerador dividido pelo denominador. Então, o número de cima dividido pelo de baixo. Então, questões, por exemplo, tem 100 brigadeiros para dividir para 10 alunos, então era só colocar 100 sobre 5. Então, todas as frações nesse sentido, elas têm esse significado de quociente. E, geralmente, em índices, quando tem avaliações externas, testes com os alunos, demonstram que são problemas que os alunos acabam tendo mais erros pela falta de trabalho do professor nesse significado. Então, é importante que o professor trabalhe, que não é difícil, até porque ele trabalha problemas envolvendo divisão, mas o aluno tem que entender que a divisão também pode ser representada na forma fracionária. Vamos para o quarto significado. Então, o quarto significado, ele remete à ideia de medida, né? E aí, no caso, também a medida de probabilidade. Alguns autores separam como um outro significado, eu deixei junto até pela nossa questão de tempo. Então, a fração pode representar uma medida que geralmente envolve proporções, razões de itens, né? No caso, esse problema que eu coloquei está bem simples. Um tambor pode conter 11 litros de leite. Quantas canecas de 2 litros serão necessárias para encher esse tambor? Então, aí no caso, 11 litros de leite dividido por 2 vai dar 5 canecas e meia. Então, 5 canecas e meia serão necessárias para encher o tambor. Esse tipo de significado também envolve aqueles tipos de problema que envolve, por exemplo, suco, que geralmente é aquele suco concentrado, tem lá falando que é 2 partes de suco para 7 de água, e assim outras frações que não são tão usuais, o aluno acaba compreendendo a divisão entre 2 partes, né? Entre utilizando noções de medida como fração, e trabalha um pouco a questão também da proporcionalidade. Como medida, aqueles problemas básicos, né, já envolvem a fração, como aqueles do dado, né, jogando um dado, qual a probabilidade de ser um número par, qual a probabilidade de ser um número menor que 3, e assim por diante, todos esses tipos de situações, onde o número de baixo representa o total de valores possíveis, aí no caso 6, e em cima quantas partes que representam aquele evento. Então, por exemplo, qual a fração, qual a probabilidade de sair um número par no dado? Então, são 3 números pares de um total de 6. 3 por 6. Então, essa seria a probabilidade, né? Ou, simplificando a fração, 1 meio. Então, a probabilidade de sair um número par no dado é 1 meio, ou 50%, quando o aluno aprender também a forma de representação em porcentagem. O último significado que é indicado nos parâmetros curriculares nacionais é o significado de operador multiplicativo. Então, são problemas mais técnicos que o aluno já utiliza a fração para multiplicar diretamente pela quantidade. Então, o exemplo que eu coloquei, Pedro tinha uma coleção com 30 soldadinhos de chumbo, deu a seu amigo 2 terços dessa coleção. Quantos soldadinhos Pedro ficou? Então, no caso, vai ter que calcular quanto que é 2 terços de 30. Então, 2 vezes 30, 60, dividido por 3, 20. Então, ele vai dar 20 soldadinhos e fica com 10. Então, é uma questão, o significado de operador multiplicativo é utilizar a fração já direto para multiplicar a quantidade. É um significado que dessa forma acaba, do jeito que eu coloquei, só está a ideia inicial, mas ele pode ser bastante complexo, utilizando alguns conceitos mais adiante que o aluno vai ver se no ensino médio, no ensino superior também, em alguns conceitos matemáticos mais aprofundados. A BNCC nos traz algumas ideias de como trabalhar a fração, do que trabalhar em cada ano
com a fração. E aí, no caso, eu reforço a vocês que a ideia da BNCC é trabalhar com ensino em espiral, então, a cada ano, o aluno vê o objeto do conhecimento de forma aprofundada, e também a BNCC foi estabelecida em nível nacional. Então, nela, ela está contemplando os conhecimentos essenciais que o aluno deva aprender em qualquer região, em qualquer escola do país. Quando vocês sentirem que os alunos têm condições de irem além desse essencial, vocês podem complementar, podem ir além. Então, a BNCC não é para seguir exatamente o que tem nela. Vocês podem ir além, só não pode ir menos do que esse essencial. Então, aí no caso, ela é indicada a partir do terceiro ano. Então, no terceiro ano do ensino fundamental, ela é indicada com esse objeto do conhecimento. Então, significado de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, décima parte. Então, por meio de associações dessas ideias, o aluno vai trabalhar com a ideia de divisão com o resto zero. Então, por exemplo, a metade de uma quantidade, seja de bolinha, seja de algum valor monetário, a terça parte, a quarta, a quinta e a décima. Então, são as ideias que vai trabalhar com essa habilidade aqui proposta para o terceiro ano do ensino fundamental. No quarto ano, é um pouquinho aprofundada, né, para, além dessas que eu falei, o 1/100, que seria dividir o valor em 100 partes, é bastante comum até a gente relacionar os nossos centavos, né? O real seria a parte inteira, cada R$ 1 dividido em 100 partes, vocês têm 1 centavo. E aí, o professor pode trabalhar, além dos os itens que já trabalhou no terceiro ano de forma mais aprofundada, mas também utilizando a localização na reta numérica. Então, essa é a habilidade indicada aqui para o quarto ano. Então, além de reconhecer as frações mais usuais, também fazer a representação na reta numérica como recurso. Para o quinto ano, agora, então, para o terceiro teria essa parte inicial, o quarto complementa um pouquinho, mas a fração ela é trabalhada mais a partir do quinto ano, onde o aluno vê esses 4 objetos do conhecimento e essas 5 habilidades. Então, representar o número fracionário reconhecendo significados, leituras, representações na reta numérica, a comparação e ordenação na reta numérica, trabalhando também a ideia de frações equivalentes. Então, aqui no caso, vai trabalhar vários problemas, principalmente problemas que envolvam a ideia de parte todo e como divisão, né, que seria do quociente. Então, esses itens são os essenciais para o quinto ano. Então, trabalhar a localização na reta numérica de diferentes frações, trabalhar a ideia de frações equivalentes, para que o aluno compreenda, por exemplo, se tem uma pizza dividida em 4 partes, comeu 2, comeu 2/4 da pizza, ou então comeu a metade, que 2/4 e 1/2 é a mesma coisa, apesar da diferente representação. Então, as frações equivalentes é muito importante que o professor trabalhe para que o aluno compreenda e mais adiante consiga fazer operações com frações sem dificuldades, que ele vai entender essa equivalência entre frações diferentes com o mesmo valor. Aí, no caso, a continuidade é bastante interessante, porque a primeira parte relaciona a educação financeira. Então, utilizar as frações mais notáveis, 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, relacionando algumas frações. Então, 10% é a décima parte, 100% é o todo, 50% é a metade, 25% é a metade da metade, portanto, a quarta parte, e 75% é a junção, né, de 3/4, ou seja, né, dividiu em 4 partes, pegou 3. Então, essas são as mais usuais, vocês também, se olharem que os alunos têm condições, podem trabalhar mais adiante. Mas o que é interessante é que relacione também com algumas estratégias pessoais, envolvendo também cálculo mental, calculadora, estimativas, e sempre buscando alguns conhecimentos que os alunos têm de vivência. Então, trabalhar com algumas ideias de desconto, de juros, então algo que está aumentando.
Então, trabalhar com gráficos é bastante interessante que façam relações com que vocês percebam que o aluno vai compreender. E no último caso aí, seria na unidade temática probabilidade e estatística, a situação da probabilidade de eventos equiprováveis, que são eventos que têm a chance de acontecer em todas as proporções. Então, na mesma proporção. Por exemplo, ao jogar um dado, né? Jogou um dado, qual é a chance, né? Qual a probabilidade de sair uma face ímpar? Então, no dado, independente das 6 faces, todos têm a mesma chance, né? Considerando que o dado